Nós estamos recebendo hoje o ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles. Ministro, muito obrigado por aceitar o nosso convite. Obrigado, Alexandre, é um prazer. Primeiro, essa semana, um assunto que foi importante levantado essa semana foi um documento, uma nota divulgada por 7 ex-ministros do Meio Ambiente, entre eles Marina Silva, Carlos Mink, Sarney Filho, tecendo críticas, algumas até muito duras, à condução atual do seu ministério. Como é que o senhor responderia? Eu sei que já houve uma divulgação de uma nota, mas qual que seria a resposta para essa nota divulgada pelos ex-ministros? Em primeiro lugar, eles mesmos reconhecem que, ao contrário do que tem dito, que nós estamos desmontando o Ministério do Meio Ambiente, todas as questões importantes de política pública foram mantidas. Eles citam o Acordo de Paris, o Brasil ficou no Acordo de Paris. Eles citam a unificação do Ministério do Meio Ambiente com a Agricultura. O Brasil, o governo Bolsonaro, manteve a independência do Ministério do Meio Ambiente e não só manteve a independência, como vem prestigiando todas as posições, enfim, a independência, a força do Ministério do Meio Ambiente. O que eles criticam, na verdade, é o desmonte do sistema de prestigiar e transferir recursos para eles próprios, para as ONGs, para aqueles seminários, aquelas palestras, enfim, aquela série de despesas que saem do bolso do contribuinte ou dos recursos que deveriam estar indo efetivamente para cuidar do meio ambiente e que estavam sustentando essa indústria da consultoria, essa indústria de palestras e seminários. Esse é o principal motivo da gritaria. Agora, muitas das críticas que eles estão fazendo de desmonte são, na verdade, também o reflexo do que eles legaram para nós. Nós recebemos um Ministério do Meio Ambiente totalmente sucateado. Se você vai às unidades de conservação, você vê as frotas de veículos todas sucateadas, os prédios públicos todos abandonados, falta de recursos, falta de pessoal. Quem trouxe a situação para esse quadro ruim foram eles. Eu herdei essa situação. Ao contrário do que eles estão dizendo, nós estamos tomando medidas que são, na verdade, medidas para consertar esse problema. São medidas que nós estamos tomando para dar melhor eficiência do gasto do dinheiro público, da aplicação das verbas e de uma gestão tão necessária ao cuidado do meio ambiente. Engraçado que eles inserem ali a palavra governança. Estão acabando com a governança. Tudo que não houve no passado foi governança. Se você analisar o Fundo Amazônia, que distribui dinheiro para a ONG aí à torta e à direito, a governança é quase nada. Você tem uma série de recursos, volumes grandes de recursos, sendo destinados para projetos que ninguém verifica se foram efetivamente cumpridos, atingidas as metas. A única verificação que tem é uma verificação meramente contábil, feita lá pelo BNDES, que é o órgão que cuida do Fundo Amazônia, simplesmente para dizer que ele recebeu X e gastou X. Quer dizer, isso não é uma avaliação realmente de mérito, de atingimento de objetivos, de lógica de funcionamento desses recursos. Então, não é verdade que há um desmonte do Ministério. O que há, sim, e isso foi a sociedade que exigiu de nós, que nós fizéssemos uma racionalização, boas práticas de administração, dessemos transparência àqueles gastos e despesas com essa turma toda aí que até agora ficou lá pendurado no dinheiro do Ministério. Então é contra isso que eles estão se insurgindo. Eu acho que é direito de opinar, todos têm direito a dar a sua opinião, mas o próprio grupo não aponta uma única questão de fato, apenas generalidades. Não aponta nenhuma situação de fato, um caso concreto, em que nós tenhamos tomado alguma medida que seja no mérito prejudicial. O que eles reputam como prejudicial nada mais é do que mudar a forma como eles geriam o Ministério e que é comprovadamente um fracasso, basta visitar, como eu disse, as instalações, os locais, os órgãos e ver que isso que eles fizeram até agora não deu certo. E quais são os principais erros e quais são os piores legados que o seu Ministério recebeu, que foram encontrados quando você chegou na pasta? Olha, há uma discussão sobre unidades de conservação, por exemplo, que é muito importante. Eu acho que as unidades de conservação são muito importantes. Nós temos áreas no Brasil que precisam ser preservadas, que têm uma riqueza, uma biodiversidade, enfim, tem um patrimônio natural que precisa ser preservado. Dito isso, como é que você preserva? Primeiro, criar áreas que tenham uma lógica, delimitar, né, fazer o perímetro da unidade de conservação, respeitando critérios objetivos, reconhecendo, portanto, que essas unidades de conservação elas têm como objetivo manter uma determinada riqueza, um patrimônio natural, enfim,
bem delimitado e não sair desenhando unidade de conservação sem critério, porque muitas vezes você coloca dentro da unidade de conservação regiões, propriedades, enfim, pessoas que moram ali e que, para você tirá-los de lá, tem que indenizar. Como o Estado não tem dinheiro e não indeniza, de um lado cria a unidade de conservação, de outro a pessoa está lá dentro porque é propriedade dela e você tem que respeitar o direito de propriedade, é condição fundamental para o país prosperar, respeitar o direito de propriedade, está estabelecido o conflito. Quer dizer, este é um exemplo que eles nos legaram, uma série de unidades de conservação cujo perímetro, cujo desenho aparentemente não tem um fundamento que dê, vamos dizer, respaldo àquele modelo que foi desenhado, aquele perímetro que foi desenhado. Também o nível, a classificação do nível de preservação. As unidades de conservação, elas obedecem à categoria do SNUC, Sistema Nacional de Unidades de Conservação. Cada categoria elencada no SNUC tem um determinado tipo de restrição e é para uma determinada situação. Então, o que você precisa fazer? Enquadrar aquela unidade de conservação dentro da categoria correta. Quando há locais, por exemplo, com exploração, com atividade extrativista, você tem reserva extrativista. Quando é um local para visitação pública, parque nacional. Quando é uma região que tem populações vivendo, não pode ser de proteção integral, porque ela pressupõe que você vai tirar as pessoas de lá de dentro. E para tirar tem que indenizar. O Estado não indeniza, cria o conflito. Então, a falta de planejamento, a falta de eficiência na criação e na manutenção, na gestão das unidades de conservação, está tornando a unidade de conservação muito mais um problema do que uma solução. Então, nós precisamos realmente dar respaldo às unidades, mas fazê-lo de maneira racional, com objetivos, com estratégia e com fundamento jurídico. É isso que tem que ser observado. Mas objetivamente, como é que era feito e como é que vai ser feito a partir de agora? A nossa ideia é reunir um grupo de pessoas da parte jurídica, da parte de biodiversidade, que conheça os problemas fundiários, que conheça questões de administração, para dar soluções concretas a cada um desses conflitos. Você tem conflitos em várias unidades de conservação. Lagoa do Peixe, lá no Rio Grande do Sul, onde eu estive, problemas fundiários importantes. Delimitou a unidade, não indenizou e as pessoas estão lá dentro. Campos Gerais, no Paraná, mesma coisa. Lençóis Maranhenses, no Maranhão, a mesma coisa. Aparados da Serra, no Rio Grande do Sul, a mesma coisa. Então, são exemplos que vão demonstrando que não basta boa vontade ou alegada boa vontade de criar unidades. Olha, nós estamos preservando, criamos uma unidade. Não. Quer criar unidade? Cria unidade. Mas desenha o perímetro direitinho, leva em consideração onde pode haver conflito fundiário e minimiza esse problema do conflito fundiário, estabelece o critério de conservação adequado e não sempre o mais restritivo só para dizer que é radical na defesa do meio ambiente. Não tá certo isso. Tudo tem que ter fundamento, tudo tem que ter critério, tudo tem que estar muito bem estabelecido para poder perdurar. E é, portanto, essa análise que nós vamos fazer para dirimir os conflitos. Na verdade, esse é um ponto importante, existe uma visão, é uma área muito ideologizada e existe essa ideia de que há um conflito entre desenvolvimento econômico, crescimento, o uso sustentável dessas áreas e a preservação. Qual é a sua visão sobre isso? Quer dizer, como que a iniciativa privada, como que o desenvolvimento dessas áreas pode caminhar junto com a preservação? Bom, primeiro, esse conflito não deveria existir, porque é absolutamente compatível você ter desenvolvimento econômico no Brasil com preservação do meio ambiente. Aliás, a preservação do meio ambiente faz com que o nosso desenvolvimento econômico seja sustentável, seja exemplo para o mundo, e é o desenvolvimento econômico que gera recursos para cuidar do meio ambiente. Então, são dois assuntos interdependentes, né? O que aconteceu no Brasil durante muitos anos, na gestão desses que nos criticam hoje? Foi fomentado esse conflito. Apesar de fazer o discurso do desenvolvimento sustentável, da harmonia, eles fomentaram esse conflito, fomentaram essa rivalidade entre os setores produtivos e o meio ambiente, ao tratar de maneira quase persecutória os setores produtivos e não ter racionalidade, ter boas práticas de eficiência, gestão na parte de meio ambiente. Então, o que nós estamos querendo fazer? É repactuar essa convivência, digamos assim, entre o necessário, impostergável desenvolvimento econômico e, de outro lado, também, e não colocar em segundo plano, colocar no mesmo nível
o desenvolvimento econômico junto com o meio ambiente. O meio ambiente no Brasil é fundamental. Nós somos o país mais diverso da biodiversidade do mundo. Temos muitas florestas, talvez o maior volume, não é o maior volume de floresta absoluta, mas é o maior volume de florestas tropicais do mundo. Nós temos recursos hídricos abundantes, temos uma costa enorme, 8.500 quilômetros, quer dizer, o Brasil tem coisas muito importantes para serem preservadas, mas a preservação não é isolacionismo, não é congelamento, não é você tirar o meio ambiente de dentro da vida das pessoas. É fazer com que a vida das pessoas... Não é voltar para o paleolítico, né? Não é, porque tem gente na área ambiental que gostaria de pôr todo mundo de volta na caravela e mandar para a Europa. Dizer, olha, aqui no Brasil virou uma grande unidade de conservação. Está errado isso. Isso não é uma visão correta. Mesmo na Amazônia, existem povos, existem pessoas, cidades, vilas que estão dentro da Amazônia. Como é que você faz para essas pessoas terem alguma atividade econômica e que lhes permita ter uma vida digna? Eles têm que conviver com a floresta. Quando você impede, aconteceu isso no final do ano, impede o manejo florestal, colocando todas as madeiras da Amazônia numa lista de espécies ameaçadas, você está tornando o manejo florestal, que poderia ser uma alternativa sustentável, de renda, respeitando o ciclo da floresta, você está colocando o manejo florestal na ilegalidade. Está transformando o manejo florestal numa atividade inviável economicamente. E toda vez que você transforma uma atividade por pura perseguição, ou por um dogmatismo ideológico, você transforma uma atividade em algo inviável economicamente, essa atividade vai morrer. E essas pessoas que estão trabalhando nisso e que poderiam desenvolver o trabalho cada vez mais, enfim, agregar valor na Amazônia, essas pessoas vão se voltar para a ilegalidade. Porque ela não vai sair da Amazônia só porque foi proibida a determinada atividade. O que ela vai fazer? Ela vai para a primeira atividade que houver que permita ter um ganha-pão para a sua família. Então não é uma boa política essa radicalização em suposta defesa do meio ambiente. Você tem que colocar as coisas em bom termo. Nós somos contra, tem que deixar claro isso, nós somos contra o desmatamento ilegal. O governo Bolsonaro está agindo, não é nem que vai, já está agindo de maneira muito contundente contra as quadrilhas que estão envolvidas no desmatamento ilegal, seja para roubo de madeira, garimpo ilegal ou abertura de áreas indevidamente para agropecuária, etc. Tanto que, nas 2 últimas semanas, nós tivemos operações do IBAMA junto com a Polícia Federal, que prenderam, inclusive, 2 ex-superintendentes do IBAMA da gestão deles. Ou seja, está mostrando, nós estamos fazendo, e nós vamos agora desenvolver um novo sistema de monitoramento para agregar ao PROGS e ao DETER, que são feitos pelo INPE, vamos agregar um novo sistema para dar maior qualidade às imagens, aos alertas, o monitoramento. Tem envolvimento aí da sociedade civil que está participando, MAP Biomas, enfim. Nós não estamos travando nenhuma política de combate ao desmatamento. Isso é uma mentira. Eles estão dizendo isso simplesmente para fazer barulho, provavelmente para angariar mais dinheiro para suas ONGs e para suas atividades. Nós não estamos fazendo nada que permita inferir que há uma flexibilização ou um acobertamento do desmatamento ilegal. Isso não é verdade. Isso me parece um ponto muito importante quando entra ideologia e meio ambiente, que é onde se traça uma linha que separa o alarmismo da preocupação defensável. Onde que passa a linha, até onde vai o alarmismo para se levantar dinheiro, para fazer seminário, botar dinheiro em ONG, etc. E até onde vai uma preocupação realmente defensável em relação ao meio ambiente. Olha, existem, Alexandre, boas ONGs, existem entidades que fazem bons trabalhos, gente séria, gente preparada, gente bem intencionada, fazendo coisas boas. Tem, como em todo lugar, tem gente boa, tem gente ruim. Então, essas pessoas que têm bons projetos, boas ideias, as portas do Ministério estão abertas para ter as parcerias, para poder avançar. Mas é uma conversa, é um entendimento em bases muito firmes, ou seja, nós vamos ver projeto com prazo, com meta, com resultado a ser atingido, etc., como várias entidades fazem de maneira satisfatória e que são respeitáveis. Agora, tem muita gente embarcada nessa história de defesa do meio ambiente, de fazer palestra, de crescer esse alarmismo, e que, no fundo, isso virou uma bandeira para a pessoa ganhar dinheiro. Está cheio de dirigente de ONG profissional aí ganhando 20, 30, 40 mil reais de salário por mês. Ou seja, no fundo, a pessoa é um grande capitalista interessado em dinheiro e que se esconde atrás desse discurso do meio ambiente para justificar o funding, para justificar arrecadar recursos. E isso, está claro, você olha em alguns casos, é evidente isso. Nós fizemos uma análise, por exemplo, do Fundo Amazônia,
São inúmeras projetos e ONGs cujo recurso destinado para o projeto é consumido, às vezes 60%, 70% do volume total em salário para o próprio funcionário da ONG. Quer dizer, você recebe um dinheiro para fazer um projeto e 70% do dinheiro é para pagar o salário de quem trabalha na ONG que está fazendo o projeto. Então não é para o projeto, é para pagar o salário dela, é para a sobrevivência da pessoa. Então, vamos colocar as coisas às claras para a população entender que aqui não estamos tratando de não apoiar as boas ideias, e sim de não deixar que as boas ideias sejam manipuladas e usadas de maneira indevida para interesses pessoais, comerciais e econômicos inconfessados. A pessoa esconde isso lá no meio. Então, nós estamos fazendo as coisas de tal sorte a prestigiar os bons projetos, as boas ideias, coisas que têm fundamento, mas sem se deixar patrulhar por essa turma. Acho, inclusive, que eles prestam um grande desserviço ao Brasil, fazendo esse alarmismo, tanto internamente quanto externo, nos Estados Unidos, na Europa, etc. Eles estão propagando inverdades, coisas que não estão acontecendo, eles estão distorcendo os fatos, isso prejudica a imagem do Brasil. Então, quando eles dizem, o governo está atrapalhando a imagem, não, eles estão atrapalhando a imagem. Eles estão alavancando falsidades, distorções, informações manipuladas para se promover, provavelmente para arrecadar mais dinheiro, tanto no Brasil quanto no exterior, e com isso prejudica a imagem do Brasil lá fora, de maneira injusta e indevida. Então, esse é também um movimento que nós vamos ter que fazer, que é explicar para as pessoas o porquê que esse alarmismo todo, essa discussão toda não é exatamente o que eles estão dizendo e explicar o que eles estão querendo por trás. Quando você fecha a torneira das mamatas, a turma grita mesmo. E nesses primeiros meses, o que já deu tempo de fazer no seu ministério? O que já tem de resultado que pode ser visto? Primeiro, o general Heleno disse uma frase que é espetacular, que muitas vezes desfazer o que as pessoas fizeram de coisa errada é tão importante quanto fazer coisas novas. E nós estamos tendo muito trabalho realmente para destruir más práticas e construir boas práticas. Isso realmente dá um trabalhão. Questão de eficiência, de boa gestão, de atingimento de resultados. Então, o que nós fizemos? Vou citar alguns exemplos. Na parte do Ministério, das secretarias, criamos lá na Secretaria de Qualidade Ambiental a Agenda Ambiental Urbana, que é a questão de meio ambiente mais importante do Brasil hoje. É o saneamento, que agora passou a MP do saneamento, prestigiando o investimento privado. O Brasil, apesar desses ministros todos que me criticam, nenhum resolveu o problema do saneamento. E pior, a Agência Nacional de Águas, que eles criticaram, que saiu de dentro do Ministério e foi para o Ministério do Desenvolvimento Regional, a ANA, que é a Agência Nacional de Águas, estava dentro do Ministério do Meio Ambiente até a gestão passada, até agora, dezembro. E apesar de estar dentro do Ministério do Meio Ambiente, não resolveram o problema do saneamento no Brasil. Ao contrário, não fizeram nada. Então não é o fato da ANA estar dentro do MMA ou não estar, que é uma questão de prestigiar. Ao contrário, ao fazer uma mudança e apostar na participação do setor privado, nos novos investimentos, nós estamos tentando resolver um problema de falta de saneamento que eles nos legaram. Primeira coisa. Segundo, problema do lixo, resíduos sólidos, logística reversa, reciclagem, coleta seletiva, destinação do lixo para geração de energia. Não fizeram nada no tema do lixo. O Brasil hoje, se viaja em qualquer estado do Brasil, dentro até dos Lençóis Maranhenses, tem um lixão dentro dos Lençóis Maranhenses. Então, quer dizer, é uma unidade de conservação e uma APA estadual, tudo junto ali, e o lixão está lá no meio. Ou seja, eles deixaram esse legado de falta de bons projetos na área do lixo, brasileiro convivendo com esses lixões vergonhosos. Isso é algo, por exemplo, que nós lançamos o programa Lixão Zero para combater, através de recursos, através de parcerias, unificar o trabalho das prefeituras que têm o papel de coleta e destinação com as empresas que têm a logística reversa em razão dos acordos setoriais. Porque muito do lixo é municipal, né? Do cuidado do manejo do lixo é municipal. Mas os municípios precisam de ajuda. A gente precisa ajudar os municípios a terem um sistema de coleta seletiva, ajudar na reciclagem. Tem aí o componente das cooperativas, os recicladores, os catadores. Tem uma política bacana para ser feita, mas ela tem que ser feita. E até hoje o que aconteceu é muito discurso, fazendo norma, fazendo regra, mas ninguém se preocupou em aplicar, ninguém se preocupou em atingir resultado. Basta dizer que a Política Nacional de Resíduos Sólidos, que é de 2010, nós estamos em 2019 e até hoje não atingiram os resultados. Então,
É realmente vergonhoso que a gente tenha uma situação do lixo como está, a falta de saneamento como está, o tema da qualidade do ar nas grandes cidades. Eu estou vendo aqui da janela, você vê a camada cinza sobre a cidade de São Paulo. Bom, e aí? O que vai fazer da poluição do ar nas grandes cidades? Não adianta dar soluções de radicalização e alternativas que são anti-mercado. Você tem que recepcionar o problema e dar uma solução que seja factível para atingir objetivos. Então, nós vamos lançar agora, a próxima etapa da agenda da qualidade ambiental urbana, é a revegetação, ou seja, aumentar a área verde dentro das cidades, áreas verdes dentro do perímetro urbano. Isso é uma questão importante de qualidade do ar e de sensação térmica nas cidades. Calçadas drenantes, aquela calçada verde. Quer dizer, são questões muito pontuais e que precisam ser feitas. Sair do campo dos discursos e vir aqui para a prática. Entregar o resultado. Isso não significa menosprezar as ações assumidas pelo Brasil e pelas entidades na parte de mudanças climáticas. O Brasil estava fazendo e continua fazendo o seu dever de casa, entregou, as metas estão sendo cumpridas até em larga medida de reflorestamento, de redução do percentual de emissões de gás de efeito estufa. O Brasil está indo bem. Então não tem essa história que o Brasil abandonou a política climática. Isso é mentira. Isso é alarmismo deles para criar uma sensação no mundo e etc. que lhes permita arrecadar mais dinheiro. Também com relação ao desmatamento da Amazônia. Nós estamos fazendo as medidas para combater o desmatamento ilegal, monitoramento, equipes de fiscalização, combate lá em campo. Então, não é verdade que essas coisas estão sendo desmontadas ou mitigadas no Ministério. O que realmente está sendo desmontado e mitigado no Ministério é a mamata de quem sorvia dinheiro público para justificar as suas entidades, os seus trabalhos e a sua sobrevivência. Esse pessoal agora vai ter que trabalhar. Acabou esse negócio de pegar dinheiro do Ministério. E é por isso que está tendo essa gritaiada toda. Parte da gritaria também, fala-se muito em sucateamento de alguns órgãos, fala-se do ICMBio. Como é que estão também esses órgãos e o que pode ser feito para ou recuperação ou racionalização de recursos de cada um desses órgãos que tem sido muito alvo ou de críticas ou de gritaria? Bom, primeiro, a questão nesse aspecto eles ficam discutindo se a gente vai juntar o IBAMA com o ICMBio ou não vai. Essa discussão não é a mais importante. A discussão importante é o IBAMA e o ICMBio separados, eles terão boa gestão, terão uma forma eficiente de gerir os recursos, de administrar, tendo resultado? É isso que interessa. Essa discussão se vai juntar ou se não vai, não é relevante, até porque eles eram uma coisa só. Quem criou a distinção ICMBio e IBAMA foi a Marina, até então era uma coisa só. Então, esse é o primeiro ponto. Segundo nós recebemos os órgãos destruídos do ponto de vista administrativo. Eles é que desmontaram o órgão, eles é que fizeram o desmonte da infraestrutura. Nós estamos reconstituindo aquilo que eles nos entregaram ruim. A mudança de quadros, a mudança de diretores, enfim, são necessários, porque como é que nós vamos fazer uma boa gestão com um modelo de mentalidade, de atuações vindo do sistema anterior? Já mostrou que não dá certo, que não sabe gerir, não sabe administrar. Então nós fizemos as mudanças no ICMBio. Nós trouxemos um presidente que é uma pessoa muito boa, que nós admiramos, o Adalberto. O Adalberto, no final, ficou premido aí de um lado as pressões de uma parte dos funcionários que não queriam mudanças, porque há uma parte que quer, uma parte de bons funcionários no ICMBio, bons funcionários no IBAMA, eu diria até maioria, que são bons técnicos e que precisam de suporte e que cujo bom trabalho vai se beneficiar das boas práticas administrativas. Vai ter mais recursos, vai ter mais infraestrutura, vai ter mais condições de cumprir o seu papel. Agora, os maus funcionários, os militantes, os sindicalizados lá que gostam de fazer gritaiada, eles não querem mudança nenhuma. Querem continuar no mesmo esquema e ninguém faz nada, ninguém supervisiona, deixa eles mandarem. Não vai acontecer. Nós somos um grupo que está, tanto no IBAMA, no ICMBio, no Ministério, focado em gestão, dedicado à eficiência, dedicado a entregar resultado. Quem não tiver imbuído desse espírito, a porta da rua é serventia da casa, pode pedir demissão e ir embora. Enquanto nós estivermos arrumando a casa, tem que entregar resultado, tem que ter alinhado essa questão de eficiência. Isso é assim, inafastável. Vai ter que entrar nesse espírito. E o nosso apoio, por outro lado, é importante deixar isso claro, nosso apoio total, absoluto, aos bons funcionários, aquelas pessoas dedicadas, que cumprem as suas funções, que sabem o que estão fazendo lá, que se pautam pela técnica e não pela sua ideologia. Aí é uma questão também importante dizer isso. O pessoal, mas o senhor ministro é ideológico. Não, eu sou um agente político.
Eu estou lá representando uma opção política do eleitorado brasileiro que escolheu o presidente Jair Bolsonaro, que, aliás, está fazendo um grande governo, está dando um norte ideológico, uma coerência ideológica liberal à nossa agenda, diminuindo o peso do Estado, o tamanho da máquina pública, diminuindo, portanto, o peso nas costas do cidadão que paga imposto, dando dinamismo à nossa sociedade. Essa visão do presidente, escolhida pelas pessoas nas urnas, né? Então, portanto, total legitimidade dessa opção do presidente, opção essa do presidente que ensejou a escolha dos seus ministros e ministros, portanto, que implementam essa agenda para a qual o presidente é que dá o tom. O quadro técnico dos órgãos, ele não pode assumir posições ideológicas, ele é técnico, ele é um quadro exclusivamente técnico. E muitas vezes o que a gente enxerga é ideologia escondida dentro das manifestações, das posturas ditas técnicas. Isso é muito ruim. Isso prejudica a qualidade, isso prejudica a credibilidade do trabalho e isso gera muito conflito. Então é importante discernir quem tem papel político nas funções de Estado, o presidente, os ministros, tem obrigação até, não é nem só uma opção, tem obrigação de seguirem a sua escolha político-ideológica que foi escolhida nas eleições. E o quadro técnico tem que ser técnico, não pode misturar essas coisas. Na verdade, assim, para a gente concluir, existe muito essa impressão como se as decisões que têm uma ideologia mais à esquerda seriam técnicas e racionais e preocupadas com o meio ambiente, e agora, nesse novo governo, é que há essa gritaria toda sobre o papel da ideologia. Qual é, já que há uma mudança realmente de orientação político-ideológica no novo governo, aonde que a gente vê efetivamente o papel dessas mudanças ou inversões de prioridade na gestão do meio ambiente do país e do Ministério? Olha, é simples. Você pega as regras que foram publicadas, ou as normas, portarias, instruções normativas, etc., que foram publicadas ao longo das gestões anteriores, sobretudo no final do ano passado, já depois da eleição do presidente Jair Bolsonaro, alguns dirigentes do Ministério, funcionários, ou presidentes do IBAMA, etc., publicaram uma série de normas pós a eleição do presidente, que claramente eram normas sem equilíbrio, sem qualificação técnica e que refletiam os seus preconceitos, as suas visões ideológicas. Onde é que o Ministério entra nesse momento? Revisitar essas normas, analisar essas normas e ver se os fundamentos técnicos estão presentes nessas normas. Porque muitas dessas normas não se sustentam tecnicamente, elas são ideológicas, elas são dogmáticas. E o nosso papel, portanto, é explicitar essa falta de fundamento, essa postura ideológica disfarçada de técnica e mostrar, olha como uma norma radical, uma norma sem fundamento, uma norma que explicita o caráter persecutório da visão daqueles que a publicaram, daqueles que a criaram. Olha como essa norma é prejudicial ao país e ela é a comprovação da falta de equilíbrio, de bom senso. É isso que nós estamos mostrando. Isso é importante explicitar para o brasileiro ver. Como essa ideologia disfarçada de técnica vem prejudicando o país em várias atividades. Prejudica a sociedade, prejudica e diz que isso é defesa do meio ambiente. Não é, porque quando você tolhe o desenvolvimento econômico, você tolhe a atividade em razão de medidas que são irracionais, são radicais, são desarrazoadas, essas medidas não são em favor do meio ambiente, são em favor de uma ideologia e isso prejudica todo o país. Ministro Ricardo Salles, muito obrigado pela sua entrevista. Até a próxima. Obrigado a você, Roger.